Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje o nosso assunto é saúde e vamos conversar sobre como manter o bem-estar respiratório, vocal e auditivo em todas as estações do ano. Afinal, rinite, rouquidão, roncos, sangramento nasal, perda auditiva, esses sintomas podem até parecer comuns, mas merecem atenção. E para nos ajudar a entender melhor tudo isso, temos a honra de receber aqui a otorrinolaringologista, a doutora Evelise Ribeiro Braga, que vai trazer dicas, esclarecimentos e alertas super importantes. Doutora Evelise, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigada. É bem bom a gente poder conversar de vez em quando sobre as coisas que as pessoas conseguem fazer para poder se preparar para as mudanças que vão acontecendo com o passar do tempo. É sempre legal ter um espaço desse. Que bom, fico muito contente em tê-la aqui no nosso programa. Há tempo já queríamos trazê-la, mas sabemos da complexa agenda que ela tem e agradecemos do fundo do coração a sua vinda aqui no nosso programa e pela confiança também no nosso trabalho. Muito obrigado. Doutora Evelise, para começarmos, quais são os problemas mais comuns que o otorrino atende nas diferentes estações do ano? Existe mesmo um aumento de casos no inverno? É isso?
Mais ou menos isso. É que, na verdade, é muito diferente as estações para o tipo de doença. No inverno, por causa do ar mais frio e seco, a gente acaba tendo mais doenças virais e com evolução para doença respiratória, e também por causa da sazonalidade dos vírus, que são mais comuns nessa época, então a gente acaba tendo um aumento de tanto as gripes e resfriados, quanto sinusite bacteriana, otite média aguda, as próprias amidalites aumentam nesse período. Mas, em compensação, a gente tem um aumento, por exemplo, das otites externas, que são as infecções da orelha externa, que são mais comuns na época do calor, porque elas dependem muito de água. Então, piscina, rio, praia. Então, assim, volta, janeiro é o mês da gente ver absurdamente muita otite externa, porque todo mundo ficou ali de molho na praia e em piscina, e a gente acaba tendo uma evolução ruim. E aqui onde eu estou, né, que a gente está no Mato Grosso, que é muito calor, o trem é meio bagunçado, porque a gente tem um clima muito doido, porque como é muito quente, todo lugar tem ar-condicionado. Então, o choque térmico para a gente não é só nessa época, é o ano inteiro. Então, a gente acaba tendo muitas crises de rinite, principalmente rinite vasomotora, o ano todo, porque é muito calor. Aqui, inclusive, assim, usar uma golinha assim é um evento, porque nós estamos num clima ameno aqui, que para a gente é bem frio, mas isso é raro. A gente tem muito calor, então com esse temperatura alta, a gente tem choque térmico. Então, a gente tem aqui é um pouco bagunçado o que aparece, mas mesmo assim a gente vê aumento das infecções nessa época e aumento das doenças ligadas com água mais no início do ano. Legal. E a gente vê que nessa época de tempo seco, muita gente sofre com sangramentos nasais. O que causa esse sintoma e o que podemos fazer para evitá-lo? O sangramento nasal, ele é extremamente comum, principalmente em criança. Então, a primeira coisa que a gente tem que dividir é a gravidade. O sangramento nasal em criança e adulto jovem, geralmente é sangramento leve. Parece um absurdo, porque um pouquinho de sangue parece uma coisa enorme, né? Ainda mais para quem não está acostumado com isso. Mas o sangramento do septo anterior, que é a epistaxe anterior, que é a mais comum, são vasinhos muito fininhos, então eles acabam parando sozinhos. Diferente do posterior, que normalmente não para, e geralmente paciente idoso. Esse não tem jeito, esse é hospital direto. Mas o sangramento anterior, a gente consegue evitar com a hidratação da mucosa nasal e do ambiente. O sangramento, ele ocorre principalmente pelo ressecamento. O ar seco, ele entra roubando umidade de todo mundo, porque o pulmão não quer saber, o pulmão quer um ar bom. Então, ele vai roubando, começa no nariz, aí ele roubar da garganta, da prega vocal, até chegar lá embaixo. Então, quanto mais seco o ar, mais fácil o sangramento, porque os vasinhos são muito fininhos e muito superficiais. Com esse ressecamento, essa mucosa racha com facilidade. E como o vasinho está bem na superfície, ele rompe. Então, a gente tem... Aí, sangrou uma vez, faz uma crosta de cicatrização, que quando ela cai, sangra mais. Por que é maior em criança? Porque, além de tudo, a criança cutuca. Então, quando a casquinha está formando, a criança enfia o dedo, arranca. Então, a gente fica com aquele sangramento. Então, a gente precisa, desde lavagem nasal e hidratar o ambiente, até alguns pacientes que têm um ressecamento crônico, que a gente tem que usar. Existem soros em formato de gel para poder hidratar a mucosa, existem algumas pomadas que também hidratam, e às vezes, quando é muito frequente, a gente tem que queimar o vasinho, que é uma coisa simples feita em consultório mesmo, a cauterização. Uhum. Isso aí. Legal. Doutora Evelise, e a rinite alérgica é um problema que afeta milhares de brasileiros, não é verdade? Quais são os gatilhos mais frequentes e como o paciente pode aprender a conviver melhor com essa condição? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a rinite alérgica é a rinite crônica mais comum, mas não é toda rinite que é alérgica.
E, por exemplo, muita gente acha assim, eu tenho alergia a ar-condicionado, eu tenho alergia a clima frio. Isso não é alergia, e é uma hipersensibilidade nasal. Você tem uma resposta muito grande. As rinites alérgicas é aquela que a gente consegue saber qual é a proteína que aquela pessoa reage para ter aquela crise. Como é que a gente sabe isso? Através de testes alérgicos. Então, a gente pode ter no mesmo paciente uma rinite alérgica e não alérgica convivendo junto. Então, é aquele paciente que ele nunca está bem, porque se ele está num lugar empoeirado, ele está ruim, se ele tem um gato, um cachorro, chega perto dele, ele está ruim, mas também o ambiente está maravilhosamente bem, e aí liga um ar-condicionado, ele está ruim também. Então, é muito pessoal. Então, eu posso ter desde uma pessoa que tem um monte de crise e não tem alergia a nada, até uma pessoa que tem alergia a um monte de coisa e não tem problema com mudança de clima, ar-condicionado, tempo seco, e o mais comum, que é assim, que é o que a pessoa acaba sofrendo com tudo isso. E uma coisa é, quando o seu nariz está ruim, qualquer coisa te empurra para a crise. Então, quando a gente consegue estabilizar, a gente tem uma qualidade de vida boa. Eu até brinco muito com os pacientes assim, você não vai morrer dessa rinite, mas você vai viver com ela. Então, se você aprende a conviver, consegue, quanto melhor está o paciente, mais ele identifica o gatilho. Porque aí fica fácil dele saber. Quando ele está sempre ruim, ele não sabe, tudo faz mal. Quando ele está bem, fala, eu estava bom, eu mexi naquela roupa guardada ali e tive uma crise. Então, a gente tem os testes alérgicos e a gente tem a observação do dia a dia para a gente, porque para cada pessoa é diferente. Ele vai ao longo do tempo conseguindo identificar, né, aquilo que lhe faz mal, quais são as... Uhum. E ele consegue perceber bem que quando ele já está ruim, qualquer coisa faz ele piorar. E quando ele está bom, as crises começam a ser mais leves e ele consegue identificar exatamente o que acontece. E aí, depois que ele aprende isso, a gente ensina como é que a gente faz tratamento de resgate para melhorar. Muitas vezes a pessoa usa um dia de medicação e a crise dela já foi embora. Show. Doutora Evelise, os roncos e a apneia do sono são mais comuns do que a gente imagina, não é verdade? Em que momento a pessoa deve procurar uma ajuda médica para esses sintomas? A gente tem uma coisa até engraçada, que principalmente em homens, o ronco é socialmente aceito. É como se fosse normal. Não, meu avô roncava, meu pai roncava, meu marido ronca e não é assim. O ronco é realmente o problema dos outros. Então, o ronco incomoda quem está com você. Mas o ronco pode ser a ponta do iceberg. Tá. Se a gente tem um ronco com apneia associada, aí os dois estão com problema. Quem está com você e você também. Porque a apneia é uma doença grave. Então, quando é que a gente tem que pensar nisso? Ah, não, mas a minha esposa falou que ela não vê eu parando de respirar. Não é assim que funciona. O ronco, desde que ele seja frequente, ele tem que ser investigado. Por quê? Se eu tiver ronco puro, o ronco primário, que a gente chama, é só ronco, eu não tenho apneia, às vezes tratando uma rinite que não está tratada, às vezes se for numa criança, uma hipertrofia de adenoide de amígdala, e eu tenho um monte de coisinha, um paciente que está acima do peso, a gente perde peso, ele melhora muito, e se eu não tiver nada disso, existem aparelhos que a gente coloca dentro da boca para segurar cada dentária no lugar, para impedir que a língua caia à noite e a gente consegue zerar o ronco. Então, assim, você consegue evitar um divórcio até, né? Com coisas simples. Agora, a apneia vai depender da classificação, porque eu falo que eu não gosto de tratar a doença que não dói, não que eu gosto de ver os outros sofrer, mas quando dói a pessoa leva a sério. E quando não dói, ela fala, não é nada. E a apneia, você não vai morrer dormindo. Então, a apneia é a parada respiratória por mais de 10 segundos. Então, não é que você vai parar e não vai voltar. O problema é longo prazo. Então, todo dia quando você dorme, então você pega paciente assim, que a gente faz a polissonografia, que é o exame que dá o diagnóstico final, se eu tenho apneia ou não, e quanto que é essa apneia, e aí o paciente tem 80 apneias por hora. É até difícil de entender que ele parou por 10 segundos mais de uma vez em 1 minuto só, porque é muita coisa. E aí, o que acontece é que são graus, né? Que a gente precisa saber
Porque uma coisa é uma apneia leve, que com pouca coisa a gente resolve, outra coisa é uma apneia grave. E o paciente apneico, quando ele deita para dormir, que é a hora de você relaxar, é como se ele corresse uma maratona. Por isso que ele acorda cansado, ele tem sonolência. Porque eu tenho menos oxigênio no sangue. Então, eu preciso que o oxigênio chegue do mesmo jeito em todos os órgãos. O que o seu organismo pode fazer para conseguir isso? O sangue tem que chegar mais rápido, eu tenho que ter uma circulação mais rápida, porque eu estou levando menos oxigênio em cada célula. Então, o que eu faço? Eu tenho uma taquicardia e um aumento de pressão, porque daí se eu estou com a pressão maior e com o coração bombeando mais rápido, o sangue circula mais rápido. Então, eu consigo compensar. Só que isso, no longo prazo, ele vai te causar uma hipertensão, não só ali naquele momento, ele vai facilitar você ter um AVC, você ter um infarto. Então, é uma doença com potencial de gravidade muito alto, mas é silencioso. E, assim, nos últimos tempos andam melhorando um pouco, porque os cardiologistas se atentaram muito para isso. Então, é bem comum a gente pegar paciente que vem do cardiologista porque tem uma hipertensão, e aí, quando fez o mapa lá para ver durante o dia como é que fica a pressão, à noite a pressão dele é mais alta do que de dia. E a gente tem alguma coisa acontecendo errado à noite, e a maioria das vezes a gente acaba pegando uma apneia importante. Então, ronco normal é aquele ronco esporádico. A criança brincou demais, ou eu fiz mais exercício do que eu estou acostumado, eu tomei uma bebida alcoólica, ou eu tomei um relaxante muscular, então eu tenho um relaxamento muscular muito maior naquele dia, ou se eu tiver com uma virose, uma gripe, nariz entupido, mas é esporádico. Esse não é preocupante. Agora, o ronco frequente, você vê mais a pessoa roncando do que não roncando, esse não é quando, não, ronca todo dia, ronca, não importa como, precisa avaliar. Travilise, e o exame de polissonografia melhorou muito, né? Antigamente tinha que dormir Muito. na clínica, hoje não mais, né? Você pode Não. eletrônico. Na minha época de residência, quando eu estava no R1, que é o soldado raso da residência, a gente que ficava no laboratório de polissonografia. Minha Nossa Senhora, você ia lá 200 vezes botar os trem de volta, porque era um trombolhão, barulhento. Agora não, agora está muito mais tranquilo e muito mais confiável. Agora, existe ainda uma coisa, existe uma polissonografia que o paciente vai para casa com o aparelho para fazer, tá? Aquela não é a polissonografia ideal para diagnóstico. Eu sei que é ruim dormir no laboratório, mas a polissonografia confiável ainda não tem jeito. É dormir no laboratório do sono, porque aí nós vamos ter todos os parâmetros que a gente precisa para fazer um diagnóstico confiável para a gente resolver o que a gente vai fazer com esse paciente. É interessante saber disso. Isso é muito importante, que hoje em dia os laboratórios oferecem realmente com maior frequência essa outra polissonografia que você vai para casa, né? Exatamente. E não dá. Eu já tive vários pacientes que a gente comparou e o paciente fez essa, chega aqui e você fala, nossa, não presta, vamos ter que repetir. Aí a gente faz, assim, totalmente diferente, de assim, 10 apneias para 40. Não dá de jeito nenhum para a gente confiar. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco.
Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutora, vamos falar agora um pouquinho sobre a voz? Rouquidão constante pode ser sinal de algo mais sério? Existe um tempo limite para a rouquidão ser considerada normal? Tem, acho que basicamente dois tipos de coisa que a gente precisa prestar atenção. A gente tem a rouquidão arrastada por mais de 15 dias, a gente precisa investigar. Passou de 15 dias, sua voz não voltou ao normal, a gente precisa investigar. E a gente tem a rouquidão recorrente, que é assim, qualquer coisa que acontece, a pessoa perde a voz. E às vezes do nada, não é uma pessoa que trabalha com a voz, não falou muito, não gritou muito, não teve uma gripe, um resfriado, não teve uma infecção, nada, e perde a voz com frequência. A gente também precisa ver. E profissionais que trabalham com a voz. Isso é muito importante. Se a pessoa, em professor é o que a gente mais vê, que cansa para falar, fica rouca com facilidade, e é um instrumento de trabalho, né? Então, você trabalha sofrendo. A gente vê professor que, quando chega na quarta-feira, ele já está sofrendo para dar aula, na sexta-feira ele praticamente não fala, e muitas vezes chega para a gente quando já está nesse estágio, e não tem o que fazer, porque demora para você reabilitar, e você reabilitar uma voz, uma pessoa usando ela exageradamente, é bem complicado. Então, assim, eu acho que é principalmente isso, rouquidão recorrente, que toda hora você tem, a rouquidão arrastada, seguida por mais de 15 dias, e profissional da voz que está sentindo a voz falhar, está sentindo que está fazendo força para falar, não espera ficar ruim, não, porque na fase que você ainda não instalou aquela rouquidão importante, a gente avalia, laringe estando boa, a gente manda para a fonoterapia e fica muito bom. Então, só que quanto mais precoce, menos a gente precisa de deixar o paciente sofrendo com isso. E quanto à audição? A perda auditiva pode acontecer de forma silenciosa? Quais os sinais que nós, como pacientes, devemos observar no dia a dia, doutora? A perda auditiva, vamos falar da perda auditiva com o passar do tempo, porque a gente tem a perda auditiva congênita, da criança pequena, que é mais complicado, mas a perda auditiva que a gente vai tendo com o passar dos anos, todo mundo vai ter. Não tem essa. Passou dos 40, você vai precisar de óculos para ler,
A não ser algumas pessoas, o míope é uma outra conversa, mas passou dos 40, muda. E a audição, normalmente após os 65, a gente começa a ter alguma coisa, e aí é muito hereditário. Tem famílias que depois dos 70, quase todo mundo já está com uma perda ruim, e tem família que vai até os 80 para ter alguma coisa, mas todo mundo vai ter. Essa a gente não consegue fugir. E vai devagar. Não é uma coisa que você acordou e não escuta, porque essa a gente faz diagnóstico na hora, que existe isso que chama surdez súbita, mas o paciente acordou e vê que ele não escuta nada, então esse a gente faz o diagnóstico rápido. O problema é o que vai lento. Então você vai aumentando o som da TV devagar, você vai pedindo para as pessoas repetirem as coisas até chega um ponto que você vai evitando encontrar pessoas, porque aquilo fica muito chato para você, porque você não entende nada. Quanto mais gente tiver, pior fica. E então, às vezes, a gente demora. Por exemplo, se a gente vê uma pessoa mais idosa que mora sozinha, ou um casal, por exemplo, às vezes os dois estão perdendo ao mesmo tempo. Então, eles não conseguem enxergar isso, porque os dois precisam aumentar, os dois estão falando alto, os dois... Então, Anormal, né? E isso é muito importante, porque até um tempo atrás, a gente achava que precisava mandar o paciente para usar aparelho auditivo quando ele estivesse muito ruim para ouvir. Isso deu muito errado. Porque hoje a gente sabe que a gente tem uma ligação muito estreita entre a perda auditiva não corrigida e demência precoce. Então, se você tiver genética para ter algum tipo de demência, a mais conhecido Alzheimer, e você começa a perder a audição e não recupera, essa demência vai se instalar mais rápido. Por quê? Porque você, estando com a audição ruim, você desliga uma parte do mundo. Tem o seu sistema nervoso central, o que não está funcionando, ele desliga. Então, quando a gente vai amplificar esse aparelho, vai protetizar esse paciente, quando ele está já com a perda auditiva instalada, é muito mais difícil. Sons que não ouvia vão voltar a ouvir, e aí ele vai sofrendo. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente faz. Paciente acima de 65 anos, não tem queixa? Não. Já fez uma audiometria? Não. Vamos fazer. A gente vai ter um exame de base. Aí, precisa fazer toda hora? Não. A gente repete em 2 anos. Se tiver alguma coisinha, a gente faz anual, para a gente pegar no início. E assim, o aparelho auditivo, a gente comparando o que era com o que é, mais ou menos assim. Lembra daquele primeiro celular que era um tijolão que ficava 2 dias para carregar, você tinha que subir no poste para pegar sinal? Era aquilo, e era ruim mesmo quando era analógico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os aparelhos são... A parte estética não existe mais, porque a gente tem aparelhos que você não consegue ver, são muito menores do que um ponto que usa em TV, por exemplo. E a função dele ficou muito boa, não tem aquele barulhão, você não tem que mexer em volume, em canal. Agora, uma boa parte dos aparelhos bons, eles já são, não troca pilha, eles são de carregar igual um fone Bluetooth. Então, é muito fácil de usar. O negócio é que, infelizmente, a gente ainda tem uma aceitação muito baixa. A pessoa bota um óculos sem nenhum problema. Agora, na hora que você fala, tem paciente que fica bravo, porque acha que o aparelho é coisa para velho, e, na verdade, é o que eu sempre digo. Você vai dar muito mais pinta que você está velho se você pergunta 3 vezes o que é e ainda responde errado, do que se você usar um aparelho. Então, mas é extremamente importante o diagnóstico precoce e a protetização precoce para a gente ter uma evolução boa do envelhecimento. Super interessante. Bom, nós falamos aí do conjunto todo, né? Quais são os cuidados mais simples do dia a dia que podem ajudar aí a proteger tanto o nariz, com os ouvidos e a garganta durante o ano todo? Porque nós vivemos hoje numa loucura com essa questão climática, né? Exatamente. Assim, a lavagem nasal é uma coisa extremamente importante, e é importante isso, mas é importante você saber que a lavagem nasal não é a mesma para todo mundo, que nem virou moda essas lavagens com garrafinha, de você empurrar de um lado para sair aquela bola de catarro do outro, aquilo virou moda. E nem tudo que entope o nariz é secreção, inclusive a maioria das vezes não é. Então,
aquilo tem que ser muito bem aprendido, não pode ter velocidade, aquilo é lavagem de volume, não é lavagem de força. Então, tem o seu lugar, mas não é para você repetir o que você viu alguém ensinando na TV, porque pode dar errado. E a gente tem os soros de ato contínuo, você tem aqueles de puffzinho, então cada um se adapta com uma maneira. Ouvido, eu falo mais que é para, se não fizer ajuda, é não tentar limpar. Não tenta limpar, não vai dar certo. O famoso Não cotonete. consegue, não dá certo. O cotonete é praticamente do tamanho do canal do ouvido, então ele sai sujo, mas ele empurrou um monte. Então, piora. Além da facilidade que a gente tem de trauma de canal. Não é incomum a gente ver sangramento, porque tentou limpar, e rolha, então, nem se fala. Rolha de cera que a pessoa mesmo causou é extremamente comum. Ah, como é que eu limpo? Infelizmente, não é todo mundo que tem que limpar, mas se você forma cera sempre, você vai ter que ter um otorrino seu que vai te acompanhar. Eu tenho paciente aqui que a gente limpa a cada 2 meses e não faz rolha. É comum? Não. Eu tenho 3 atualmente desse. Esse é o paciente que nunca vai faltar na vida, porque passou de 2 meses, ele entope e fica desesperado. Mas tem gente que a maioria nunca vai limpar, e dos que tem muita cera, a gente precisa, às vezes, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. E tem gente que se incomoda com pouca cera, mas eu sinto a cera andar. Beleza, então não é porque entupiu que a gente vai limpar preventivo para você não se incomodar. E acho que a gente precisa ter bastante cuidado com a voz, né? Principalmente quem trabalha com a voz, se você tem alguma cansaço, dificuldade, rouquidão com facilidade, procura, porque a gente tem muita coisa legal para fazer. E eu acho que e principalmente isso. E os cuidados, assim, não posso tomar gelado, porque, na verdade, o gelado, ele não é o culpado de nada. O choque térmico é ruim. Se você está comendo uma coisa quente, tomando uma coisa gelada, isso realmente é ruim. Mas se eu estou toda suada, a criança chega correndo, suada, que ela estava brincando, vai lá, abre a geladeira e toma água gelada. Isso é ruim. Agora, o gelado sozinho, para algumas pessoas ele é ruim, para outras não. Então, a maioria pode sem nenhum problema. Eu acho que é mais... A via aérea nossa aqui, ouvido, nariz, garganta, é muito fácil a gente perceber. É uma coisa que é perceptível qualquer alteração. Parece que está meio ruim, parece que está errado, procura um otorrino, que é tudo, se a gente achar no começo, é muito mais fácil de resolver. Perfeito. Doutora, existe alguma relação entre a saúde respiratória e a qualidade de vida emocional, como o estresse, a ansiedade e até o sono ruim? Sim, muita. A ansiedade, ela acaba piorando muito o sono, né? A pessoa que deita e ela não desliga, ela vai realmente ter uma qualidade de sono ruim. Se a gente juntar isso com uma pessoa que tem, por exemplo, uma obstrução nasal noturna, que é muito comum, aí acabou, porque ela demora para dormir, aí até ela dormir, ela já sentiu o nariz entupir, aí aquilo começa a incomodar, então realmente muda bastante coisa. E a voz, a gente tem, não é uma coisa muito rara, não é comum, mas não é muito raro, a gente tem afonia, a pessoa perde totalmente a voz por problema emocional. Passou por um trauma, teve alguma coisa acontecendo, algum problema grande que está preocupando, e eu posso ter uma afonia por conta disso. Então, a gente vê uma relação realmente muito íntima a gente não está bem, a gente está aí hoje em dia, a gente normalmente todo mundo mais ansioso, parece que as coisas têm que ser tudo para ontem, e isso com certeza diminui a nossa defesa e abre muita porta para a gente ter infecção respiratória. Interessante. Realmente, o estresse que nós vivemos hoje em dia, essa ansiedade com tudo, com essa aceleração de informação, da necessidade de você estar em todos os lugares fazendo tudo, e o que é pior, mostrando tudo, a gente fica meio fora de órbita. Doutora Evelise, cá entre nós, crianças e idosos merecem atenção especial nessas áreas? O que muda nos cuidados com esse público? Com certeza, sim. A evolução de algumas doenças, ela é bem pior
mais rápida nos extremos, né? Em criança pequena e em idoso, principalmente o idoso que já tem alguma patologia, uma diabetes compensada, uma hipertensão, e criança geralmente não tem aquela defesa. A gente vê muito criança que entra precoce na escola, é uma tristeza. E não tem muito jeito, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Hoje em dia não tem aquela figura da avó que fica em casa cuidando de criança, a avó também está trabalhando. Então eu tenho que botar na creche. Então a gente tem uma via aérea muito sensível e o contato muito próximo. A gente tem um aumento das infecções e uma gravidade maior. E às vezes o idoso, você demora a perceber, aquele idoso que mora sozinho, que ele acaba fazendo um resfriado comum, isso evolui para uma pneumonia, e é muito rápido para isso se agravar. Então, esses dois extremos, principalmente nessa época do ano, que a gente tem um aumento das doenças respiratórias, a gente tem que prestar muita atenção. E eu falo até que a gente tem que prestar mais atenção no idoso, porque na criança não tem nem discussão. Todo mundo, criança, a mãe e o pai, se você passar o mesmo tratamento para a mãe, para o pai e para a criança, volta os três aqui, que a gente atende muita família. A criança fez o tratamento certinho, o pai e a mãe já largaram. E faz na criança todo dia e esquece o dele. Agora, o idoso, a gente acaba tendo um pouco mais de complicação, porque ele não está ali reclamando, ele acha que está tudo bem, ele não sabe te relatar, e a gente acaba tendo complicações, principalmente das doenças infecciosas bacterianas. Então, a evolução para a infecção bacteriana no idoso é rápida e pode ser muito grave. Doutora Evelise, para nós fecharmos com chave de ouro, começamos com chave de ouro e vamos fechar com chave de ouro. O que a senhora gostaria de dizer para as pessoas que nos ouvem agora e querem viver com mais saúde respiratória e auditiva em qualquer estação do ano? É muito importante você cuidar do ambiente. Então, na época seca, a gente precisa de umidificadores de ar, a gente precisa de toalha, bacia, o que você puder colocar. Ar-condicionado não tem jeito, a gente não vai viver sem, agora já é tudo, mas tem que cuidar do filtro do ar-condicionado. Isso é uma coisa simples de se fazer e às vezes é muito deixado para lá, e a gente prestar atenção realmente na gente, porque isso faz bastante diferença. A gente tem que ter um ambiente em volta saudável, mas a gente tem que prestar atenção quando qualquer alteraçãozinha, a gente precisa entender que dá para a gente resolver. E, por exemplo, a época de muita chuva. Aqui, quando começa a chover, parece que abriu uma torneira que não para. Se você tem muita umidade, tem que ser resolvido isso. Aquele fungo que está ali, naquele lugar da parede, ele não está só ali. Ele está circulando no ar e você está respirando aquilo ali. Então, a poeira do ambiente, o fungo, a poeira do ar-condicionado, aquilo está tudo entrando no seu nariz o tempo inteiro. Então, uma coisa muito legal e muito fácil, todo mundo deveria lavar o nariz antes de dormir. É muito simples e eu tiro tudo que acumulou no meu nariz durante o dia, porque o nariz é um filtro, vai tudo grudando lá dentro. Então, se eu lavo antes de dormir, eu diminuo muito a reação que eu vou ter a esses corpos estranhos que estão ali, tanto animados como inanimados. Eu posso ter uma poeira, mas eu posso ter um fungo, eu posso ter um vírus, e está tudo ali. E eu vou lavar. Então com isso eu não vou pegar mais nada? Ou seria ótimo, mas não é isso. Mas a gente vai minimizar, pelo menos, e a gente vai te dar um conforto respiratório durante a noite maior. Legal. Doutora Evelise, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Foi uma alegria contar com sua presença e com a forma tão esclarecedora com que compartilhou aí o seu conhecimento. Tenho certeza que as suas orientações, sem dúvida, ajudam muita gente a partir de agora a respirar melhor, ouvir com mais atenção e, é claro, cuidar da saúde com mais consciência ao longo do ano. Muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui. Por sua participação. Eu vou pedir mais uma gentileza. Eu vou colocar aqui os seus contatos
e pediria para que, por gentileza, deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores e também os nossos seguidores do nosso canal do YouTube. Eu acho que se ficar a mensagem de que a gente precisa se cuidar, é o principal. Não espera ficar ruim, tenta descobrir as coisas no começo, nem tudo precisa ser grave para ser tratado, tem muita coisa que não é grave, mas é incômodo, é chato, e tem muita coisa que você acha que é só um incômodo chato e é grave. Então, não está bem? Na dúvida, procura uma avaliação do clínico, conversa com o pediatra da criança, se você já tiver um otorrino que te acompanha, ótimo, mas procura uma ajuda para saber se aquilo é normal, se aquilo não é normal, porque tudo que a gente faz desde cedo tem uma evolução muito melhor. Prevenção, né, doutora? É sempre muito bom, né? Legal. Bom, pessoal, eu conversei aqui com a médica otorrinolaringologista, a doutora Evelise Ribeiro Braga. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós e, é claro, sempre contando com a sua colaboração, você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e, se possível, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.